É o seguinte, os clubes e a CBF aprovaram o aumento do limite de estrangeiros em uma partida para os jogos do Campeonato Brasileiro. Antes eram 7, agora são 9. Além disso, tem novidades também nas regras para o uso de grama sintética nos treinos do clube. Já no elenco do Atlético, tá um pouco mais pertinho desse limite dos estrangeiros. São 7, já contando o colombiano Palácio, que desembarcou aqui em BH ontem. Vamos para a Cidade do Galo? Maria Cláudia Bonucci, porque a janela tá fechando, o Palácio ainda não foi confirmado. Como é que tá a situação, Bonucci? Olha só, hoje pela manhã ele passou por exames que fazem parte, daqueles trâmites burocráticos antes da assinatura do contrato e do anúncio oficial. Mas como ele vinha jogando lá na Colômbia, não deve ter problemas em relação à parte física. Inclusive chega para brigar por posição com outro jovem atacante do elenco atleticano, o Alisson. Os dois têm características parecidas e devem brigar para ver quem joga pelo lado direito do ataque. Agora falando de limite de estrangeiros, uma outra vaga pode abrir ainda no elenco do Galo, isso em caso de saída do Vargas. Em caso por quê, Já existe um acordo entre Atlético e Fortaleza, mas o chileno não quer deixar Belo Horizonte por questões pessoais e também financeiras. Agora, olha só, quem a torcida tá gostando mesmo de ver jogar, é a molecada da base, mas o Filipão anda pedindo calma. Cadu! Gol! Sonho de criança e poder realizar hoje é muito gratificante. Alisson! Muito festejado pelos colegas. Fico muito feliz, eu tava esperando bastante essa oportunidade. Tem que dar uma chance pros meninos da base do Atlético. Tá melhor do que os capita, do que os original lá. Creio que resolve, sempre foi. Cadu, 19 anos, um jogo como titular no profissional, um gol. Mostraram grande personalidade. É o Alisson, Alisson, 18 anos, um gol e uma assistência como profissional. Até que fim colocou pra jogar, com muita pressão, O Filipão não aguentou, não teve que colocar pra jogar. Tô gostando e vai dar sucesso, Acho que o Alisson é bom demais. Com certeza, eles estão fazendo toda a diferença agora nos jogos, é eles que estão entrando e decidindo o jogo, Só precisa de mais tempo, Para chegar até aqui, Éder, Reinaldo, Dadá tiveram que se provar demais. Tiveram que decidir jogos, decidir campeonatos. Os crias do Galo podem um dia ter seus desenhos nessas paredes, mas precisam saber que esse caminho é longo e paciência é a principal virtude. Essas oportunidades, às vezes, a gente tem que pensar para não colocar o menino numa situação ruim. Nós estamos dando todas as oportunidades no treino, nos jogos, devagar. A subida do garoto, ela tem uma certa velocidade. Agora, quando ele não vai bem, a queda é mais rápida ainda. É mais difícil porque ele não tem cabeça para lidar com os pequenos fracassos que são naturais do futebol. Contra o Ipatinga foram utilizados 5 jogadores com idade sub-20. Paulo Vitor e Vitinho jogaram pela segunda vez como profissionais. Cadu e Isaac fizeram seu 4º jogo. Alisson, o mais experiente deles, 10 jogos. Estou muito feliz pelo gol do Cadu, pela assistência do Alisson, pela assistência do Cadu. Paulo Vitor entrou bem, o Vitinho agora, Isaac também. Eles são jovens, eles vão ganhando possibilidades à medida que os jogos vão sendo desenvolvidos, mas tem jogos e jogos. Já começa a Libertadores, o Brasileiro e as finais do Mineiro já estão aí. Será que já dá pra contar com a molecada? Ai, moço, deixa eu ligar pro meu pai pra fazer essa pergunta. Acho que tem que esperar um pouquinho. Acho que ano que vem até dá pra começar a resolver uns treinos. Não pode a responsabilidade ficar em cima deles, até porque o Atlético tem opções, tem jogadores de qualidade, jogadores mais experientes. Mas durante a temporada, esses jovens podem ser sim uma alternativa importante. Pegar a experiência com o tempo, Pode ser que no jogo da próxima semana, que é semifinal, alguns entrem no jogo, possam definir o jogo para nós. Já, com certeza, entrando para ser decisivo. A turma da base. E a base vem forte. O Vargas vai ficar no Galo. Eduardo Vargas parece não estar seduzido pela oferta de se juntar ao Fortaleza até o final do ano. Hoje, 6 de março, Juliana Peixoto, noiva do atleta, usou seu perfil pessoal no Instagram para falar sobre várias especulações que circulavam sobre Vargas. Durante as negociações entre Galo, Fortaleza e representantes do jogador, alguns portais afirmaram que ela seria o motivo da indecisão de Vargas. Veja o vídeo a seguir. Estão sendo espalhadas algumas notícias muito falsas, então eu achei importante eu me posicionar aqui, para desmentir tudo isso. Obviamente a decisão do Eduardo de permanecer ou não é juntamente comigo, porque nós somos noivos e a gente pensa muito no nosso futuro,
Então, mas óbvio que essa decisão dele ficar não tem a ver com eu querer ficar ou não, tá? E eu, obviamente, nunca me ameacei ele a terminar com ele caso ele quisesse ir, caso fosse bom profissionalmente para ele, né? Temos novidades em relação à venda de ingressos. A procura está sendo boa. A massa vai marcar presença em peso na Arena MRV. Atlético e América, jogo às 4h30 neste sábado. O Atlético precisa vencer um dos jogos, né? Pelo menos vencer um dos jogos para conquistar a vaga para a decisão. O Atlético que busca manter a sua hegemonia no estado, busca um pentacampeonato. Algo para fechar, ô Breno Galante? Ô Léo, só registrar, né, os 3 anos do Cristiano Nunes que ele completou ontem à frente aí da preparação física do Atlético, um baita profissional que tem todo o respeito do torcedor do Atlético e que fez uma declaração muito bacana no site do Atlético, numa entrevista que ele deu, falando como o Atlético já mudou a sua vida profissional e marcou a vida profissional. Então, desejo aí mais anos ao Cristiano Nunes, que para mim faz um trabalho excepcional aí à frente da preparação física do Galo. Profissional que é referência, né, quando o assunto é preparação física. Fala, Lélio. Sim, vai ter que colocar o time nos cascos aí, porque pelo menos vai 50 jogos garantidos aí, né? E na temporada. E só para lembrar uma coisa aqui, importante a gente falar, que o Filipão, você tá falando que o Atlético tem que vencer um jogo, né? O Filipão não ganhou um clássico aqui em Minas Gerais até agora. O Filipão talvez vai devendo aí nesse sentido ainda. Esse que é o problema. É por isso que o calo tá apertado. Para falar sobre este Atlético nesta quarta-feira, tem clássico no final de semana. Realmente o Galo com a corda toda aí pro clássico, tendo que reverter essa vantagem do América, então trabalhando bastante na cidade do Galo, com o técnico Filipão, tendo inclusive boas notícias. Ontem nós falamos aqui no noticiário da presença do Igor Rabelo, do Maurício Lemos. Hoje tem mais notícia boa também para o torcedor atleticano. O Rubens, que havia ficado fora dos treinamentos tanto na segunda quanto na terça-feira, hoje voltou a participar normalmente das atividades. O Rubens, vocês devem se lembrar, na partida contra o Ipatinga, na última rodada da fase de classificação, ele saiu até no intervalo daquele jogo, porque ele sofreu uma queda. Até o lance tanto quanto desnecessário, empolgou demais, acabou se contundindo sozinho praticamente, caiu em cima do ombro e ele ficou afastado desses 2 primeiros dias fazendo trabalhos na fisioterapia. Só que hoje foi liberado, voltou, treinou normalmente, será mais uma presença em campo. Em campo, vírgula, entre aspas, porque provavelmente deve começar com uma opção de banco de reservas, já que o Arana, que é o titular da posição com o Felipão, estará à disposição novamente. A gente tem que lembrar que o Arana só foi poupado porque tinha 2 cartões amarelos e para não correr o risco de levar o terceiro e perder o primeiro jogo da semifinal contra o América, foi preservado daquela partida. O fato é que tem muita gente na torcida do Atlético já pedindo mais oportunidades para o Rubens. Afinal de contas, nos últimos 3 jogos, o Rubens marcou 2 gols, inclusive na partida contra o América, e deu uma assistência. É um jogador que está pedindo passagem nesse grupo, seja na sua real posição, que raramente tem atuado no meio-campo, mas até mesmo na lateral esquerda. A grande questão é que tem o Arana ali no setor, tem que saber até que ponto o rendimento do Rubens está sendo mais elevado do que o Arana, para ele que consiga roubar essa posição de titular do até então inquestionável Arana no Atlético. É verdade. O Breno, embora não esteja numa fase tão boa assim, o Guilherme Arana, mas tirar essa vaga dele, o Rubens conseguir tirar essa vaga dele deve ser difícil, né? É muito difícil, né? Por todo o histórico do Arana, por toda o currículo que ele tem, jogador de seleção brasileira, só não foi para a última Copa por conta de uma lesão. Acho que até o período que o Arana ficou fora por uma lesão gravíssima, ficava a dúvida se ele voltaria em alto nível ou não. Ele ainda não voltou, a verdade é essa, a jogar aquele futebol que a gente estava acostumado a vê-lo antes da lesão, mas isso eu acho que é dar tempo ao tempo. Ele já teve boas apresentações no Atlético, é um jogador regular,
né, no aspecto de estar sempre jogando. Dificilmente você vê o Arana tendo uma lesão, sendo substituído. Aconteceu essa fatídica lesão que ele ficou por muito tempo, mas é um jogador que tem uma experiência, ele tem uma noção tática muito boa. Realmente é uma missão muito complicada pro Rubens, sabe? Eu até acredito mais na utilização do Rubens numa outra posição, fazendo uma dobradinha com o Arana como um meia esquerda, e acho até que ele tem espaço para poder hoje jogar dessa maneira no Atlético, do que propriamente como um lateral. Vejo hoje até um desperdício você colocar o Rubens como um lateral ou ele ser reserva do Arana, porque nos jogos que ele entrou jogando mais avançado com o meia esquerda, ele foi muito bem e ajudou inclusive o Filipão no final do ano passado. Naquele jogo contra o Bragantino, ele começou a fazer isso, entrou lá em Bragança Paulista nessa posição, conseguiu aquela vitória de 2-1 e ali o Atlético começou a dar uma arrancada muito boa no segundo turno. Então, hoje, Léo, apesar de dentro do Atlético enxergarem o nosso Rubens como um reserva do Arana, eu vejo muito mais potencial no Rubens como um jogador de meio de campo. Ele tem essa versatilidade, né, Lélio? E alguns jogadores do Atlético não têm sombras, né? Por exemplo, não tem uma sombra ali pro Hulk. O Hulk é titular absoluto, não tem um reserva ali que vai ameaçar uma titularidade dele. E o próprio Guilherme Arana, você também acredita que ele é um jogador sem sombra no Atlético? Eu acredito que sim, embora o Rubens possa realmente jogar improvisado ali naquele setor, como ele já jogou, inclusive quando ainda estava no Atlético, o Dodô, né? E o Dodô, depois que saiu daqui também, lá no Santos, provou porque não era mais utilizado no Atlético. Na verdade é essa, né? Muito abaixo daquilo que se imaginava. Aliás, desde quando veio pra cá, o Dodô, em Minas Gerais, acabou realmente deixando muito a desejar. Mas o Rubens, eu entendo até alguns pedidos para que ele seja o titular da lateral esquerda, mas eu ainda não vejo o Arana capengando dentro de campo. O lateral da categoria do Arana para sair do time, ele precisa ser assim, um cara nota 1 e 2, pelo menos uns 3 jogos consecutivos, entregar uns 2 jogos, por aí. Não dá pra você simplesmente, vou sacar o Arana, não é assim, é início de temporada. Agora, com o decorrer do tempo, ele não aprimorar sua parte física, não voltar a jogar aquilo que dele se espera, aí obviamente ele vai estar correndo um risco muito grande. Mas o Rubens, ele desde quando foi lançado pelo Turco, né? Acho que foi pelo Turco, ele tem se mostrado um jogador muito útil e teve que superar uma barra que foi a perda de um pênalti que eliminou o Atlético da Copa Libertadores. Mas é ótimo jogador e é isso, é uma opção. Futebol hoje não se faz só com 11 titulares. A gente deve sempre se lembrar disso, ainda mais com 5 substituições durante as partidas, Léo. É verdade, o Atlético nesse momento, né, Seabra, os meninos estão em alta, né, assim, pelo menos deixando boa impressão, não vamos adiantar, acelerar um pouco o processo não, mas estão deixando boa impressão. Teve o Cadu, por exemplo, deu uma coletiva, tem o próprio Rubens, tem o Alisson. O Rubens, não sei se 22 anos a gente fala que é menino ainda, o Seabra, no futebol? Aí, assim, a gente tá colocando o Rubens na mesma faixa etária, vamos dizer assim, né? Dessas revelações, vamos dizer. O Rubens já não é mais uma revelação, né? É um garoto ainda, o Fred até falou sobre a contusão dele, é da juventude, né? Aquela loucura de querer entrar na bola, fazer de qualquer jeito e tal, acabou se machucando sozinho, mas o Rubens acho que tá um pouquinho acima ainda desses meninos, né? Ele já é um cara mais rodado, mais experimentado, já foi titular, já entrou no time várias vezes, os meninos estão começando agora, né? A gente acaba colocando porque é todo mundo jovem lá, então vai assim. O Alisson tem 18 anos, o Cadu tem 19. E o Rubens tem 22, né? Então, eles estão bem abaixo da idade, né, que eu digo. Mas os dois meninos, principalmente o Cadu e o Alisson, pra mim o Alisson hoje, a gente até falava sobre isso ontem, anteontem e tal, eu acho o Alisson titular nesse momento, o Lélio até acha que não, mas ainda é muito jovem, né? Ainda são muito jovens, todos os dois. O Rubens já tem uma rodagem maior,
tanto de idade quanto de time, quanto de clube. Então já passou pelo profissional várias vezes, né? Eu acho que é interessante fazer essa dobradinha. Tirar o Arana do time desse momento? Acho que não. Não é o caso. O Arana é um cara de seleção, um jogador de outro nível, né? O cara que foi titular do Corinthians, seleção brasileira, não foi pra Copa, como o Breno lembrou, pela contusão. Tirar ele do time nesse momento, acho que não vai. Então acho que seria interessante pro Scolari usar o Rubens nesse momento aí, até para não desperdiçá-lo na lateral esquerda, né? Como uma dobra, fazer uma dobra ali na meia esquerda, reforçar o lado esquerdo. O Rubens tá em alta, tá bem, tá legal. Quem sabe colocá-lo ali não seria uma boa nesse... E também no treino de hoje teve uma outra novidade, ainda não para julgar, mas uma presença importante do Zaracho. O Zaracho, desde o dia 6 de fevereiro, está afastado em função de uma lesão muscular e hoje foi a campo naquele período de transição que a gente diz, quando o jogador sai do departamento médico e começa a fazer as primeiras atividades com o restante do grupo para, em breve, poder ficar à disposição também do Filipão. Como as semifinais vão ser disputadas só no fim de semana e depois só no outro fim de semana, existe sim a possibilidade de que o Zaracho consiga reunir condições físicas para estar pelo menos no banco de reservas na partida de volta. Vamos aguardar para ver como ele vai evoluir no decorrer da semana, para ver se o Filipão vai ter mais uma boa opção. O Zaracho foi titular desse time, saiu em função da contusão. Vamos ver como será o possível retorno do argentino ao time do Atlético também. Informação aqui, o Fred chegou a falar que o Zaracho estava em transição, né, Fred? E o pessoal do Atlético mandou mensagem aqui falando que ainda não está em transição. Que o Zaracho ainda não está em transição, ele fez trabalho de corrida de campo. Então, como a gente estava comentando aqui, né, deve ficar só para o segundo jogo da semifinal. Ele está ainda meio atrasado em relação aos outros jogadores. Agradecer o pessoal da assessoria do Atlético. Mas eu ainda não consigo ver o Alisson como titular e o Zaracho em condição. Ele vai formar o meio de campo do Galo com o Gustavo Scarpa. Isso né? Se o Filipão assim desejar. E pode ser até com o Igor Gomes. E aí ele pode deixar um volante só.